Salve, salve, queridos! Mais uma vez estamos aqui para gabaritar mais uma questão da Escola de Sargento das Armas, edição 2020. Aqui estamos com a questão de número 2, mas antes disso, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal Humanas 700, deixe o sininho ligado para as próximas questões e os próximos gabaritos vocês possam aí receber em primeira mão. E aí, vamos com muita efervescência e intensidade para gabaritar. Questão número 2 da prova de 2020, ingresso 2021, claro. Diz o seguinte: o Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar que, queridos, a prova da ESA, como vocês sabem, quem está estudando, quem começou agora vai ficar sabendo, ela dá uma ênfase à geografia do Brasil, e em especial à geografia física do Brasil. É muito comum cair questões de geografia física, natural e ambiental do território nacional. Essa questão 2, ela fala em especial sobre a distribuição hidrográfica dos corpos hídricos no território brasileiro. Mas antes disso, é importante a gente mencionar que o nosso objetivo aqui é gabaritar a questão. Claro que com a temática como essa, é necessário a gente se debruçar um pouquinho mais sobre alguns conceitos, sobre algumas bases teóricas, para entender o grosso e, consequentemente, poder interpretar da melhor maneira possível como se dá e como é a dinâmica das bacias hidrográficas no Brasil. Mas sem delongas, o que a gente precisa aí absorver e que você que está aí precisa entender para gabaritar uma questão como essa de hidrografia do Brasil, queridos, atenção, é entender que as bacias hidrográficas no território brasileiro, ela irá apresentar algumas características importantes. A primeira delas é o território nacional irá apresentar uma grande distribuição de bacias hidrográficas, uma das mais complexas do planeta. Um outro fator, um outro ponto importante: o Brasil é rico em bacias hidrográficas, em corpos hídricos fluviais de água doce. Terceiro ponto: os rios brasileiros, a maioria esmagadora deles, que são volumosos, são rios de planalto, então são rios com queda d'água, que irá possibilitar todo um potencial para geração de energia elétrica mediante barragens ou usinas hidrelétricas. Joinha? Inclusive, dentro aí da produção energética brasileira, 70% da energia elétrica produzida no território nacional é oriunda das usinas hidrelétricas. Show de bola, joinha, tranquilaço. Dito isso, as 4 principais bacias hidrográficas no território nacional e que, consequentemente, irão apresentar as principais usinas hidrelétricas e aí alguns trechos também navegáveis, mesmo o país não investindo o necessário para esse tipo de modal de transporte. Mas vamos lá, são as seguintes: bacia hidrográfica amazônica, claro que o complexo dela ultrapassa os limites territoriais do Brasil, chegando assim até outros países sul-americanos, mas de forma aí geral, a bacia hidrográfica brasileira amazônica, ela é a mais extensa do planeta e a mais volumosa. Nesse contexto, é necessário a gente entender que ela irá apresentar um grande potencial para a geração de energia elétrica através de usinas que, porventura, são instaladas e que possuem um potencial para a instalação de outras. Recentemente, iniciado lá no Programa de Aceleração do Crescimento no início do século XXI no governo brasileiro e finalizado recentemente, já nessa segunda década do século XXI, a usina de Belo Monte tem todo um contexto de impacto ambiental e de discussões ambientais importantes, de retirada de comunidades tradicionais ribeirinhas, indígenas, os chamados elefantes brancos, segundo alguns representantes de comunidades indígenas. Além de Belo Monte, temos também Jirau, Santo Antônio. Então, são usinas hidrelétricas que foram construídas e que são importantes nesse contexto da bacia hidrográfica
do Rio São Francisco. Lembrando que toda bacia hidrográfica ela é determinada de forma conceitual por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, que são os seus ramificadores, os seus braços. Joinha, tranquilaço, belezinha. Claro que aqui a intenção não é a gente falar de regime, de tipos de drenagens, tipo de foz, porque a questão é bem direta em relação à distribuição das bacias hidrográficas no Brasil e algumas características que são importantes, como, por exemplo, o potencial de geração de energia elétrica. Joinha? Um outro detalhe, uma outra bacia hidrográfica importante é a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, pegando aí um contexto da região central do Brasil e também uma porção meridional da região norte do Brasil, porção mais ao sul. A bacia do Tocantins-Araguaia, claro, assim como a bacia hidrográfica amazônica, terá alguns trechos navegáveis, outros não, em virtude de todo um processo erosivo, né, no leito do rio, e sobretudo pela intervenção da ação antrópica, da ação do homem, lixiviando, retirando coberturas vegetais na margem de grandes rios ou de trechos desses rios importantes, como por exemplo a mata ciliar. Joinha? Uma usina hidrelétrica muito importante e que até pouco tempo era a segunda maior usina de geração de energia elétrica no Brasil, hoje é a terceira e é a segunda 100% brasileira, que é a de Tucuruí. Hoje, a principal usina 100% brasileira de geração de energia elétrica é Belo Monte, segundo vem Tucuruí. Joinha? Beleza, show de bola. Uma outra bacia hidrográfica importante é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem o direcionamento a montante, a sua nascente na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. Contudo, o Velho Chico é incorporado como sendo uma bacia hidrográfica de forma iminente na região nordestina, porque boa parte do seu curso se dá nessa região importante do Brasil, que é o Nordeste. Então, corta boa parte do Nordeste ao longo do seu curso superior, mas sobretudo do seu curso médio e do seu curso inferior, tendo assim algumas hidrelétricas importantes, algumas usinas que irão gerar energia elétrica para o país, como Xingó, Sobradinho, Paulo Afonso, Três Marias, beleza? Irá ter o seu posicionamento ajustante a foz, ao desaguar entre ali Sergipe e Alagoas. Show de bola, vai ter alguns trechos navegáveis, né? Alguns trechos importantes entre Minas Gerais e o estado da Bahia, contudo em vários pontos ao longo do São Francisco, ao longo do Velho Chico, vai ser impossível a navegabilidade através desse modal de transporte. Joinha? Uma outra bacia hidrográfica importante é a bacia hidrográfica do Paraná. Essa bacia hidrográfica do Paraná tem a maior usina de geração de energia elétrica da América Latina e hoje tem produzido até mais do que a maior usina em termos de potencial de energia elétrica do mundo, que é Três Gargantas, na China. Itaipu, construída no estado do Paraná, já pegando ali uma fronteira com o Paraguai, ela é binacional, tem capital investido do governo brasileiro e capital investido do governo paraguaio. Ela não é 100% brasileira, mas ela gera mais energia do que Belo Monte, do que Tucuruí, do que as usinas nordestinas que eu já citei ao longo do São Francisco, porém ela não é 100% brasileira. Hoje ela é a maior geradora de energia elétrica do planeta nos últimos anos, contudo ela não é a que tem o maior potencial. Essa, nesse caso, é Três Gargantas, na China. Contudo, ela é uma grande usina hidrelétrica e uma das principais do planeta, binacional. Joinha? Show de bola, belezinha. Então, bora aqui. Essas são as 4 principais bacias hidrográficas no território ao longo de toda a poligonal nacional. Contudo, existem outras bacias secundárias com porte menor, porém que terão também a sua relevância dentro do território brasileiro. Beleza? Vamos lá, vamos gabaritar, queridos. Então diz assim, ó, o Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar que, item A bacia do Rio Amazonas apresenta um regime
Nível, na verdade, eu acho que a redação do texto, acho não, tenho certeza que a redação da banca que elaborou a prova de 2020 da ESA errou só aí na hora que foi digitar. Na verdade, existem 4 grandes tipos de regimes. O regime pluvial, quando a bacia hidrográfica é alimentada através de chuvas, né, da precipitação das chuvas, de todo um índice pluviométrico. O regime fluvial, quando a bacia hidrográfica é alimentada por outras bacias hidrográficas secundárias, ou até mesmo dentro da sua dinamicidade entre o rio principal e os seus afluentes e subafluentes, os seus ramificadores, os seus braços, tá? O regime nival, né? Em alguns casos também pode ser glacial, dependendo aí do contexto e da localização geográfica. O regime nival ocorre, sobretudo, no solstício de verão, tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul. Há um derretimento de calotas ou de películas de neve, de películas de água em estado físico solidificado, sólido, e aí no solstício de verão, que a temperatura tende a aumentar, ocorre um degelo, um derretimento dessa película, e essa película passa do estado físico sólido para o estado físico líquido, abastecendo assim, claro, vindo de uma região mais elevada, de regiões montanhosas, um relevo mais incipiente, uma altimetria considerável, uma cota topográfica maior do que as regiões do entorno, e aí pela gravidade, esse processo, o escoamento superficial da porção mais elevada, alimenta-se em rios próximos, né, que estão geomorfologicamente em regiões mais rebaixadas, mais aplanadas, tá bom? Por exemplo, a bacia hidrográfica amazônica, além dela ter um regime pluvial, sendo abastecida pelas chuvas, é a região que mais chove no Brasil, a região amazônica, chove mais de 3.000 milímetros ao longo do ano, além também de receber águas de bacias hidrográficas secundárias e de afluentes e subafluentes, no caso o regime fluvial, recebe também o regime nival, películas que são, no caso, derretidas no solstício de verão no hemisfério sul, nos meses aí entre o final do ano e o início de cada ano, no Peru e em países que fazem parte de um contexto, né, geológico, sofrendo a influência da Cordilheira dos Andes, da cadeia orogenética ou montanhosa que fica no oeste da América do Sul. E aí, durante boa parte do ano, existem algumas películazinhas de água em estado sólido. Quando está no solstício de verão, a temperatura eleva, ocorre um derretimento e essa água agora vai escoar das porções mais elevadas para as porções mais rebaixadas, alimentando assim alguns afluentes importantes da bacia hidrográfica do rio Amazonas, tá bom? Aí diz, a bacia do rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão, não é em toda a sua extensão. Na verdade, o regime nival só ocorre na nascente de alguns afluentes importantes, sobretudo já fora do contexto brasileiro, pegando aí a bacia hidrográfica como um todo em um contexto maior, sul-americano. Beleza? Show de bola? Então, o que está incorreto aí é toda a extensão. Item B. A bacia do rio Paraná é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível no país. E aí, queridos? Atenção. A bacia do rio Paraná é a bacia que gera mais energia elétrica no país em virtude de Itaipu, mas não é a maior em termos de potencial hidroelétrico. A bacia hidrográfica que apresenta o maior potencial hidroelétrico é a bacia amazônica. Joinha, tranquilaço, belezinha. Item C. Na bacia do rio Tocantins-Araguaia localizam-se a hidroelétrica de Belo Monte e também a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal. Queridos, tá um leque aí, uma miscelânea de erros para início de conversa. Belo Monte não se localiza na bacia hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia, se localiza na bacia hidrográfica amazônica. Joinha? Item D, para a gente não demorar tanto. A bacia do rio Parnaíba é a mais importante da região norte e apresenta afluentes perenes em toda a sua rede de drenagem, sua área de drenagem
também tem alguns erros aí que é necessário a gente pontuar. O primeiro, a bacia do Rio Parnaíba não fica na região norte. Ela se encontra, sobretudo, na região nordestina, influenciando ali o Piauí, o Maranhão, joinha. Outro detalhe, dentro das bacias hidrográficas nordestinas, dificilmente vocês irão pegar rios perenes em toda a sua extensão, da montante até a jusante, da nascente até a foz. Os rios nordestinos, sobretudo em alguns trechos do semiárido, pelo baixo índice pluviométrico, são rios caracterizados por serem sazonais ou intermitentes. Durante o período chuvoso tem vazão, na sua calha. Durante o período de estiagem ou de seca, normalmente não é visível aos nossos olhos. Há todo um escoamento no subsolo em virtude de uma ausência de saturação do solo para que esse rio possa aflorar e ser visível aos nossos olhos. Beleza? E aí, letra E, deve ser o nosso gabarito. A bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, exatamente, e atravessa o sertão semiárido, joinha. É navegável entre Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia. Exatamente. Existem outros trechos menores, também importantes, mas, no geral, alguns trechos são mais relevantes. Inclusive, esse entre Pirapora, em Minas Gerais, e a cidade de Juazeiro, na Bahia. Joinha, então, gabarito, item E. Bora lá, queridos. Seja um militar, vamos detonar na prova em 2021. Então, você que está se preparando, se inscreva. Deixa o seu likezinho aí, curta, se inscreva no canal, deixa o sininho ligado e aí vamos detonar. Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço!